Olá, seja bem-vindo a mais um Café Teológico. Você que nos acompanha pela TV Evangelizar e por nossas redes sociais. No programa de hoje falaremos sobre liturgia, arte e mistério. E quem toma um cafezinho com a gente é um professor de teologia, cofundador do projeto Oficina de Nazaré e um grande amigo, Felipe Kohler. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. E aí, Giovanni, obrigado. Enquanto eu preparo o nosso café, a gente vai fazer uma breve pausa para você também poder pegar o seu e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Café Teológico e nessa semana estamos falando sobre liturgia, arte e mistério com o professor Felipe Kohler. Professor, da onde surgiu essa tua paixão, esse teu encantamento pelo tema da liturgia? O tema da liturgia ele me acompanha desde o começo da minha caminhada eclesial, né, da minha caminhada como cristão, porque desde pequeno, depois como adolescente, como jovem, a área em que pastoralmente eu mais atuei, assim, né, seja como coroinha, depois formando coroinhas, depois também na formação de outros ministérios, leitores, ministros da comunhão, etc. E à medida em que a gente vai caminhando nesse percurso de uma maior familiaridade, intimidade com a liturgia, a gente vai descobrindo camadas cada vez mais interessantes disso tudo, né? E percebendo a riqueza que tem nessa linguagem da ritualidade, do gesto, do espaço, da palavra litúrgica, do texto litúrgico, essa grande riqueza de mistagogia que a igreja tem, né? E aí, cada vez mais, isso foi me abraçando e foi me envolvendo. Quando eu comecei a dar aula de teologia, foi essa disciplina que eu comecei a dar também. Então, já faz um bom tempo que eu estou aí nesse caminho. Tá, e agora explica pra gente exatamente o que é liturgia. Porque muitas vezes a gente confunde com liturgia é a missa, sei lá, o rito em si, o que é liturgia? Isso é bem importante, né? Começando do básico, né? Porque às vezes, de fato, a gente ouve as pessoas se referindo à liturgia simplesmente como a liturgia da palavra, ou alguma coisa assim, né? O coordenador de liturgia da paróquia, aquele que faz escala de leitor e coisas assim, né? Mas liturgia é muito mais amplo do que isso, né? Liturgia, quando a gente usa essa palavra, a gente está se referindo a todo o conjunto ritual da igreja, né? Toda a ritualidade, toda a dimensão celebrativa do ser cristão. E isso envolve a Eucaristia no centro de tudo, a celebração da Eucaristia no centro de tudo, a missa, os outros sacramentos também, todos eles, outras celebrações como a dedicação de igrejas, a profissão religiosa, a instituição de acólitos e leitores, celebrações que não são propriamente dos 7 sacramentos, que a gente chama de sacramentais, né? E também a liturgia das horas, que é a oração litúrgica da igreja, que é realizada diariamente, né? No nascer do sol, no pôr do sol, etc. Tudo isso, todo esse conjunto é aquilo que constitui a liturgia da igreja. Mas tem coisa que também não constitui liturgia. Por exemplo, aqui no Brasil, em Curitiba em especial, é muito comum novena. Isso é litúrgico ou não? Isso, a gente chama isso de liturgia ou isso é uma coisa paralitúrgica, assim, uma coisa além da liturgia? Isso é interessante, porque daí a liturgia é entendida como essa oração, digamos assim, oficial da igreja, né? Aquela oração que na sua linguagem, na sua origem, no lugar que ela tem na vida da igreja, ocupa um lugar central e transmite o mistério cristão de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, de uma maneira também que envolve todas essas dimensões que a liturgia envolve, né? Que ela dialoga com os nossos gestos, a nossa corporalidade, as nossas relações e tudo mais. E aí sim, paralelamente a isso, os cristãos têm à disposição uma série de outras práticas de oração, práticas de espiritualidade, que quando a gente fala de liturgia, a gente não está falando dessas práticas, né? Desde a oração do rosário, do terço, a via sacra, as novenas,
são práticas que às vezes podem ser integradas numa celebração litúrgica, mas que em si não têm o mesmo peso que a liturgia tem como algo central na vida da igreja. E é engraçado que no Brasil às vezes isso é um pouco confundido, né? Existe em alguns lugares, em algumas paróquias que a frequência às novenas ou as energizações são muito mais amplas, angariam muito mais pessoas do que a própria celebração eucarística, né? Por que você acha que tem esse fenômeno que acontece em especial no Brasil? Não é um fenômeno... Claro, a gente vê isso muito nas nossas paróquias aqui, mas tem uma raiz muito longa na história, esse tipo de fenômeno, né? Porque por muito tempo a liturgia, ela ficou, de certo modo, na nossa tradição ocidental, sobretudo, afastada da vida das pessoas, né? Uma liturgia celebrada numa língua que eu não conheço, uma liturgia totalmente concentrada na figura do sacerdote, que assume todas as funções, todas elas, né? E o povo se reduz à condição simplesmente de uma plateia, praticamente, né? Então, é interessante a gente notar que justamente quando a liturgia, sobretudo a liturgia da Santa Missa, né, da celebração eucarística, ela vai assumindo esse tipo de configuração, é justamente nesse momento que surgem as grandes devoções populares, né? Ali por volta do século XII, XIII, XIV, que surge o Rosário, que surge a Via Sacra, que surge tudo isso, né? É justamente uma tentativa do povo de se nutrir espiritualmente à medida em que a porta da liturgia vai se fechando para eles, né? E hoje a gente ainda é herdeiro de todo esse contexto e ainda trabalha muito, né, para conseguir perceber o valor central da liturgia na vida da igreja. E qual que é o valor central da liturgia na vida do cristão, na espiritualidade do cristão? Ou melhor, qual deveria ser o valor da liturgia? Então, essa é outra questão, né? Eu, como cristão, me nutro espiritualmente onde? Me nutro espiritualmente do quê? Né? E por muito tempo, nesse período em que a comunidade estava mais afastada da celebração litúrgica em si, estava reduzida à condição de plateia, eu me nutria então em outros contextos, em outras coisas, em outros recursos, né? As camadas mais populares nessas devoções como o terço e tudo mais, e numa camada mais refinada com uma espiritualidade que tinha também muitas riquezas, como as devoções populares também têm, mas que era muito afastada da liturgia, né? Quase como se a liturgia fosse algo não espiritual, algo ritualista demais, e a gente precisasse entrar mais dentro da gente. Exato, né? A gente precisasse, espiritualidade seria outra coisa, a gente precisa entrar dentro de nós. Inclusive na teologia, a disciplina de teologia espiritual, ela só surge no século XVII, XVIII, né? Justamente nesse contexto em que a espiritualidade vai se divorciando da liturgia. Olha só. Né? Palavra forte esse divórcio. Exato. Mas é justamente isso, é uma fragmentação, né? É uma desagregação. As coisas começam a constituir campos muito separados entre si, né? Moral, liturgia, espiritualidade, doutrina. E a liturgia em si mesma, na verdade, ela reúne tudo isso, né? A visão cristã reúne tudo isso, ela é muito mais orgânica do que essa fragmentação toda, né? Então, no caminho que a gente percorre hoje, como herdeiros do movimento litúrgico, que é um redespertar para o sentido da liturgia, que acontece desde o comecinho do século XX, aí foi ficando cada vez mais claro que a espiritualidade cristã é forjada na liturgia, e a partir da liturgia, né? É uma frase de São Pio X, já no comecinho do século XX, um dos primeiros papas do século XX, né? Que diz que na celebração dos sagrados mistérios, na liturgia, que o cristão bebe a sua identidade como cristão. Legal. E é isso que a gente foi aprofundando ao longo aí dos últimos 120 anos, né? De encontrar na liturgia o modelo de espiritualidade, a escola de espiritualidade, a educação de um olhar, de uma vida penetrada pelo mistério de Cristo. E como que assim, legal, mas como a gente já vem com essa boca torta do cachimbo de anos aí, como que a gente pode, enquanto cristãos na prática, reconectar a nossa espiritualidade e a liturgia?
Assim, quais são as predisposições? Como que a gente pode... Qual é o caminho para a gente achar isso de volta? Essa é uma pergunta bastante interessante, né, e fundamental para a gente pensar essas coisas, porque, por um lado, é muito difícil fazer esse caminho sozinho. Justamente porque a liturgia não é uma atividade que eu realizo sozinho, né? Às vezes a gente, nesse contexto que você falou, de a gente ainda está se ajustando para conseguir se reconectar com o mistério da liturgia, muitas vezes a gente investe muito numa dimensão muito individual, né? Muito individualista, né? Não, eu preciso me concentrar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso isso ou aquilo. Mas com isso a gente acaba colocando o peso todo num esforço particular em participar da liturgia de um modo mais concentrado, de um modo mais consciente ou alguma coisa assim, né? Isso talvez no começo pode até ajudar, mas ao longo do tempo isso não funciona, né? É um caminho que a gente precisa trilhar juntos, como comunidades. E à medida em que cada um vai percebendo melhor essa riqueza da liturgia, é preciso ir compartilhando isso em comunidade, fazer um discernimento nas nossas comunidades sobre a nossa prática litúrgica. Porque não se trata de um esforço meu particular em participar melhor da liturgia. Se trata também de uma liturgia cada vez celebrada de um modo mais eloquente, celebrada de um modo mais pleno, mais rico, mais vivo, né? Isso tem a ver com o modo como a Assembleia celebra a liturgia, isso tem a ver com o modo como cada ministério é desempenhado na liturgia e dentro desses ministérios, o ministério da presidência da liturgia, que é realizado pelo presbítero ou pelo bispo, né? Mas é um caminho feito em comunidade, em que a gente pode uns com os outros e se aprofundando no sentido dos textos, em uma sensibilização dos nossos sentidos diante da liturgia, porque a liturgia é direcionada justamente aos nossos sentidos, né? A liturgia não é algo que a gente pensa, a liturgia não é algo que a gente estuda, a liturgia é algo que a gente faz, celebra, a gente come, a gente bebe, a gente caminha em procissão, a gente se inclina, a gente abraça outra pessoa para manifestar a paz que existe entre nós. A liturgia é feita de gestos, é feita de elementos materiais. E esse também é um ponto que às vezes a gente está meio anestesiado, né? Dos nossos sentidos. Esse também é um outro caminho possível, mas sempre em comunidade, sempre uns com os outros, porque o caminho para uma renovação litúrgica não está simplesmente num esforço individual. Muito legal o que você falou. Eu lembro que eu fui dar uma catequese sobre a celebração da Santa Missa, e uma das perguntas que eu fiz foi: quando vocês entram na igreja, qual é a primeira coisa que vocês olham? E todo mundo falou altar, ícones e um monte de coisa, e ninguém falou comunidade, ninguém falou pessoas. E a primeira coisa que você olha é uma comunidade, né? É fantástico esse bloco, adorei essa conversa, estou adorando. No bloco que segue falaremos sobre a arte e o mistério e como eles colaboram ou como eles fazem parte desse mundo fantástico que é a liturgia. A gente espera você, até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Café Teológico. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. Hoje estamos falando de liturgia, arte e mistério com o meu grande amigo Felipe Kohler. Felipe, o que a arte tem a ver com tudo aquilo que a gente falou até agora? A arte ela tem uma dinâmica muito semelhante à da liturgia, né? Ela é, de certa forma, parente da liturgia. É interessante, talvez, para a gente entender um pouco melhor isso, o que o Papa São Paulo VI falava no contexto do Concílio Vaticano II, quando ele resolveu reunir artistas convidados numa missa na Capela Sistina, em que ele quis fazer uma espécie de um novo pacto, uma nova aliança com os artistas. Ele dizia que durante muito tempo a igreja e a arte tinham se divorciado, e agora ele precisava de novo se reconectar com a arte. E é muito interessante como que ele explica isso, porque ele fala que, ele diz que sem os artistas, o próprio ministério da pregação, do anúncio cristão, precisaria se tornar artístico.
porque a arte é fundamental para a transmissão do anúncio cristão. E por que ele dizia isso? Porque a arte tem a capacidade de falar do mistério sem violar o mistério. Ela fala do mistério sem engaiolar ele num conceito, sem tentar controlar o mistério como se fosse uma teoria que a gente lida com ela. A arte consegue transmitir o mistério dessa forma, respeitando o seu caráter de mistério. E nesse caso, a arte é mais eloquente que a teologia em si? Nesse caso, se a gente olha para a história da igreja, para a história do cristianismo como um todo, a gente vê que as grandes fontes da teologia, as Sagradas Escrituras, a própria liturgia, os textos dos padres da igreja, eles têm um tom, um caráter artístico, poético, simbólico, né? Então, uma teologia mais conceitual, mais sistemática, é claro que ela é legítima, mas sempre como um momento segundo, como algo complementar. Quando ela tenta tomar o espaço desse lugar mais originário, mais fundamental, mais elementar, que pertence à Escritura, que pertence à liturgia, aí as coisas começam a sair um pouco dos trilhos. Sem contar que ela é muito mais democrática de certa forma também, né? É muito complicado você entender Tomás de Aquino. Você precisa de uma preparação muito grande. E não que você não precise de uma preparação para a arte, você precisa ser, de certa forma, educado na arte. Mas, mesmo sem educação, a arte pode te tocar, não? A linguagem poética, a linguagem simbólica, que é aquela linguagem da qual a escritura e a liturgia são feitas, é uma linguagem mais aberta. É uma linguagem em que a gente consegue ser envolvido nela, independentemente do caminho que a gente está, de como que a gente está nesse momento da nossa vida. São linguagens que falam com a gente de um modo até mais pessoal, falam com a gente nos chamando pelo nome, né? A linguagem conceitual é diferente, é uma linguagem mais rígida, é uma linguagem mais impessoal, uma linguagem mais fria, que pode ajudar a esclarecer algumas coisas, a refletir algumas coisas, mas não substitui essa linguagem de encontro, de relação que a Escritura, que a liturgia estabelecem com a gente. Mas nesse caso também tem a possibilidade da má arte, né? Digo assim, o Ministério de Canto pode pisar na bola, pode não ser super esteticamente adequado, ou mesmo a arquitetura do local pode não ser esteticamente adequado para envolver no mistério, né? Como que a gente lida com essa má arte que pode surgir no meio desse caminho? Aí, quando a gente está pensando a arte no contexto da liturgia, a própria liturgia, aquilo que é central na ritualidade litúrgica, serve como norma, digamos assim, diante de todos os elementos linguísticos, expressivos, artísticos que vão ter ali ao redor, né? A arte, a iconografia de um espaço litúrgico, a própria disposição de um espaço litúrgico, a música litúrgica, todas essas expressões precisam se inspirar naquilo que está no coração da liturgia, nesses gestos mais centrais da liturgia, falar a mesma linguagem desses gestos, né? E aí, sendo fiéis a essa linguagem da liturgia, a música, o espaço, os objetos que se usam na liturgia, os paramentos, tudo isso se torna prolongamento do mistério celebrado na liturgia. E não simplesmente um acréscimo, uma decoração, uma coisa que enfeita a liturgia, mas se torna a liturgia mesma, né? Se torna parte daquilo que é celebrado. Então, de certa forma, por mais que a arte ela consiga ser mais ampla nessa comunicação desse mistério, não tem todo aquele rigorismo da teologia sistemática, por exemplo, ela também, de certa forma, tem algumas orientações, algumas guias para que ela não vire qualquer coisa também, né? Talvez algum ritmo, algum tipo não seja adequado para um momento de ato penitencial, por exemplo. Tudo precisa estar ordenadamente, existem regras para isso, né? Ela tem um rigor justamente para poder permanecer aberta, para não acabar fechando a linguagem em um aspecto reducionista do mistério cristão, né? Fechando num aspecto unilateral, aquilo ali pronto. Se
Se a gente olha para como que os cristãos, desde o começo, nas primeiras gerações cristãs, foram lidando com a arte na liturgia, a gente vai ver isso, né? Às vezes a gente olha para a história da arte e para a história da arte sacra como se fosse uma... A gente olha para a iconografia dos primeiros séculos, desenhos das catacumbas, depois a iconografia, depois chega no Renascimento, às vezes a gente tem a impressão que eles não sabiam desenhar no começo, agora eles estão aprendendo, conseguem fazer volume, conseguem fazer detalhes, texturas e tudo mais, né? Mas não é isso, porque na época em que o cristianismo surge, existia a arte realista na Grécia e em Roma. Existia a escultura, existia a pintura realista, né? E o que os cristãos fazem? Eles recusam esse tipo de linguagem. Eles recusam. Eles não fazem com que esse tipo de linguagem artística entre na liturgia. E eles optam por uma linguagem que eles percebem ser mais semelhante com a linguagem da própria liturgia. Porque na liturgia, na Eucaristia, o que a gente tem? A gente tem a simplicidade do pão, a simplicidade do vinho, e ali, nesse pão e nesse vinho, se manifesta a presença de Cristo. O pão não precisa parecer Cristo para que ele manifeste Cristo. E ali, justamente, que a liturgia não nos ilude, não nos engana. Ela não é feita de efeitos especiais. Ela é feita justamente de uma atitude simbólica, de uma atitude contemplativa, de enxergar a presença de Deus no mais profundo daquilo que é real, daquilo que é palpável ao nosso redor. E não maquiar essa presença para que pareça algo parecido com Deus ou algo assim, né? E a arte, se a gente olha para a arte das catacumbas, para a iconografia dos primeiros séculos, a gente vai ver esse tipo de abordagem. Diante de um ícone de Jesus, a gente não tem ilusão nenhuma de que Jesus fosse exatamente daquela forma, algo assim. A gente não fica projetando uma imaginação de como que Jesus seria assim com a gente e tudo mais. A gente penetra numa camada mais profunda, através desse pão, desses traços mais simples dessa arte, a gente acolhe a presença de Deus que se manifesta. Muito legal o que você está falando. Quando a gente voltou de Roma, eu e minha esposa, a gente trouxe da Catacumba de São Calixto um quadrinho do Bom Pastor, que foi uma das primeiras imagens que fizeram para representar Jesus. E ele não tem absolutamente nada do que a gente está acostumado a ver, os nossos olhos. E ele fica muito à vista em casa, assim, e eu tenho essa nova descoberta de um novo Jesus ali naquele quadro, porque ele me transporta para um visual completamente atípico para mim, né? E talvez a arte tenha esse potencial de transformar o mistério em de fato mistério, né? Porque quando a gente fala assim, um mistério, pra gente, principalmente para quem está no ambiente catequético, virou uma palavra a mais, né? E não de fato um mistério, né? E daí a gente vai para nossa questão derradeira, entendendo que a liturgia companheira da arte nesse desvelar do mistério. Qual que é o papel da liturgia na iniciação cristã? Porque tem muita gente que está há 80 anos indo para a igreja, mas ainda não sofreu uma iniciação cristã, né? Ainda não viveu de fato, não entendeu de fato o mistério. Qual que é o papel da arte da liturgia nesse sentido? Isso é bem importante, né? Se a gente pega, por exemplo, a primeira encíclica do Papa Francisco, a Lumen Fidei, é uma encíclica sobre a fé. É muito interessante, porque vai no âmago das coisas ali, né? Vai no coração do que é a fé, o que é a experiência de fé, etc., né? E tem um capítulo em que ele fala sobre como se transmite a fé, como que se comunica a fé, né? E lá ele fala o seguinte, Papa Francisco, que se a experiência de fé fosse simplesmente uma ideia, uma teoria ou algo assim, talvez bastasse um texto, a repetição de uma mensagem oral, e a gente conseguiria transmitir a fé, porque é só uma série de teorias, de dados, etc., né? Mas ele diz, mas a fé não é isso. A fé é a luz nova que nasce do encontro com Cristo. E para transmitir isso, a igreja tem um meio especial. Um meio que não fala só a minha intelectualidade, a minha racionalidade, que não fala só o meu sentimento, mas que me envolve por inteiro. Envolve corpo, interioridade, envolve relações, envolve comunidade. Tudo. Envolve comunidade, envolve tudo, né? E esse meio, ele diz, é a liturgia. Que legal. E aí que está a questão, né? Porque a gente... o que ele diz ali é muito claro. A experiência de fé é comunicada através de uma linguagem ritual, é comunicada através da liturgia, né?
Então, se a gente fala de iniciação cristã, fala de catequese, fala do nosso percurso de amadurecimento na fé, a gente não consegue não falar de liturgia, né? Quem é catequista e está assistindo a gente, provavelmente há muitos anos ouve falar do resgate de uma catequese catecumenal, uma catequese mistagógica. E a gente fala isso há muito tempo na área da catequese. O que isso quer dizer no fim das contas? Uma catequese com uma linguagem cada vez mais litúrgica. Que fantástico. Cada vez mais capaz de transmitir o mistério de uma forma pessoal, de redirecionar aqueles que estão sendo iniciados, as crianças, adolescentes, adultos, a um contato com a palavra, a um contato com a liturgia, a um contato com a comunidade fraterna. E nesses contatos, ali acontece a iniciação cristã, né? Numa linguagem que é semelhante à liturgia, numa linguagem que é litúrgica, que se inspira na liturgia, que é um prolongamento da liturgia, porque é ali que o mistério cristão é transmitido. Que fantástico. Felipe, adorei nossa conversa. Não sei como foi para você, para mim foi como redescobrir um lugar antigo com cores muito novas. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Te espero no próximo Café Teológico. Até mais.